Seguindo então, gente, cortou por conta do tempo de vídeo, que é de 15 minutos, tá? Aí a gente fala um pouquinho da púrpura, tá? Púrpura trombocitopênica. A púrpura trombocitopênica imunológica, ou PTI, que eles costumam chamar, é uma doença autoimune que se caracteriza pela destruição de plaquetas, células produzidas na medula e ligado ao processo de coagulação inicial do sangue. O nome está diretamente relacionado às principais manifestações da enfermidade. Então, aqui eu tenho um sintoma muito parecido com a leucemia, que é a queda de plaquetas, que também faz com que o sangue fique mais fino, né, mais líquido e dificulte a coagulação. Então, a PTI, tá? Ela pode ser tanto aguda quanto crônica, é mais comum em crianças, como eu falei para vocês no início do vídeo, tá? Muitas vezes o próprio organismo acaba revertendo o quadro e recupera o número normal de plaquetas sem necessidade de um tratamento específico, quando ela é aguda. E na crônica afeta mais adultos e tem longa duração e pede um tratamento mais específico. A PTI não é um tipo de câncer e também não é uma doença hereditária, tá? Normalmente as pessoas dizem que ela tem uma causa idiopática, tá? O que a gente percebe é que a pessoa começa a apresentar hematomas pelo corpo todo e sinais como cansaço, sangramentos e dores, tá? Dores principalmente nas pernas. E aí é feito toda uma avaliação e é feito o diagnóstico de púrpura. O tratamento também vai ser feito, nem sei se eu tenho aqui, tá? Com hemoderivados. Se alguém quiser se aprofundar, também coloquei um manual muito legal de PTI no material de vocês, no material de apoio. Eu acho particularmente uma doença muito legal de estudar, tá? A gente tem tido muitos casos infantis, tá? Que muitas vezes acabam não revertendo, e vai ser um adulto que vai ter a PTI, que precisa ser cuidado, né? E é uma doença interessante de ler a respeito para quem tiver interesse, tá? E o grande problema dela, então, é o sangramento agravado por conta dessa plaquetopenia. O que eu vou ter de cuidado de enfermagem? Gente, vai ser muito parecido. Então, já falamos, então, quando eu tenho um sangue uma dificuldade de coagulação muito grande por conta de plaquetas, por conta de alguma disfunção na cascata de coagulação, tá? Estamos vendo isso já há algum tempo. Aqui eu trouxe alguns dos cuidados, não são todos. Lembrando que eu sempre digo para vocês que os cuidados eles são extremamente individualizados, tá? Então aqui a gente traz no geralzão, mas caso a caso os cuidados vão mudando, assim como o diagnóstico individualizado, o diagnóstico de enfermagem é individualizado de cada paciente. Então, eu sempre atento para os sinais vitais, porque se eu tenho um sangramento ativo de grandes proporções, eu tenho uma alteração grande de sinais vitais, vocês sabem disso. Os sintomas, sinais e sintomas psicossomáticos, tá? Também por conta de hemorragias, então o pulso mais rápido, filiforme, dificuldade de sentir, palidez, sudorese, taquicardia, hipotensão, tá? Já numa situação mais grave de hemorragia, eu vou ter a hipotensão, que é o primeiro sinal ali de uma hipovolemia. Verificar sempre a presença de lesões nas membranas, mucosas e cutâneas, tá? Sempre proteger e tratar para impedir infecções. Então, às vezes eu tenho corte, ou eu tenho um hematoma, eu tenho uma ferida que tem uma dificuldade maior de cicatrização por conta dessa dificuldade de coagulação. Então, eu sempre protejo e sempre trato para impedir infecção, porque às vezes o que é uma ferida que podia talvez ser uma coisa simples, né? Que a cicatrização é um pouco mais demorada, mas podia sim ser uma coisa simples, eu problematizo ou eu complico por conta de uma infecção que acontece ali dentro do ambiente hospitalar. Manter sempre o controle rigoroso das medicações para evitar a administração de medicamentos por via intramuscular ou subcutânea. Se for extremamente necessário fazê-lo. Sempre utilizar agulhas de pequeno calibre e fazer muita compressão no local, porque como eu disse para vocês, sangra e sangra muito. Oferecer educação continuada à equipe de enfermagem.
Ser responsável pelo ensino e supervisão dos cuidados prestados. Como enfermeiro do setor, como enfermeiro responsável por uma equipe, eu preciso capacitar a minha equipe para o bom atendimento desse paciente, não só desse como de qualquer outro. Promover a manutenção da saúde, sempre encorajando a continuidade do tratamento, orientar quanto à alimentação, quanto à higiene, e aí eu penso na questão do sangramento de gengiva, de mucosa, né? E sempre orientar esse paciente na higiene, para ser mais delicado, para evitar esse tipo de sangramento, mas que não deixe de fazer os cuidados de higiene, né? Ressocialização e volta às rotinas depois de um período grande de internação. Orientar quanto ao apoio psicológico, quanto é importante a adesão ao tratamento. Isso não só a equipe de enfermagem ou a equipe médica vai fazer, eu tenho toda uma equipe multidisciplinar trabalhando, pensando na adesão do tratamento, no quanto é importante para a sobrevida desse paciente. Promover higiene oral de forma adequada, eu ensino o meu paciente a importância do autocuidado e do autoconhecimento desse paciente. Posso, por exemplo, orientar a utilizar escovas de dente sempre macias, né? Existem até algumas específicas para esse tipo de situação. Providenciar isolamento protetor para os pacientes mais susceptíveis, tá? Visando prevenir contato com patógenos potenciais. Paciente que tem alguma ferida, alguma lesão ou alguma coisa que pode ser mais susceptível a alguma infecção ou por algum vírus, bactéria dentro do hospital, a gente faz um isolamento protetor, ou seja, um isolamento que não protege quem vai até o paciente, mas protege o paciente das outras pessoas. Monitorar sempre a presença de sangramento, manifesto ou oculto, sinais vitais, e o exame físico faz bem isso. Observar sempre o cor, o odor e o aspecto das eliminações. Por quê? Porque a urina ou as fezes que tem sangue sempre vai ter uma cor diferenciada e um odor diferenciado. O cheiro do sangue, tanto na urina quanto nas fezes, principalmente nas fezes, tem um odor extremamente característico e extremamente específico, né? O profissional de saúde ele conhece pelo cheiro das eliminações. Isso vale para vômito também, tá? Ou qualquer outro tipo de eliminação. E sempre anotar tudo isso. É importante que seja anotado em prontuário e passado em plantão para as outras equipes. Explicar como os medicamentos que devem ser evitados, né? Aspirina, heparina, os mesmos da hemofilia. Promover conforto psicológico aos acompanhantes, diminuindo a ansiedade e sempre orientando sobre o prognóstico da doença. A gente tira a dúvida e orienta que a pessoa pode sim ter uma qualidade de vida desde que siga todas as orientações e conheça bem a doença com a qual ele ou ela vai conviver. E sempre explicar a importância de contactar o médico quando a doença começar a se manifestar. Normalmente, esse paciente ele procura atendimento médico quando os sintomas se manifestam muito, tá? E ele vai chegar para atendimento com uma plaquetopenia muito importante, quase zero de plaqueta. E o tratamento quase sempre é feito com hemoderivados, apesar de que a gente já tem outros tratamentos no mercado, como, por exemplo, a albumina, que ajuda muito, e a imunoglobulina, né? A imunoglobulina já é bastante utilizada para esses pacientes, para pacientes de anemia fosforme também, e os pacientes de hemofilia. São medicações extremamente caras. Um frasco de imunoglobulina chega a custar R$10.000, mas é bastante utilizada e graças a Deus o SUS tem e disponibiliza para esses pacientes para melhora clínica mais rápida desse paciente, tá? Eu brinco, eu não sei se vocês já trabalharam com a imunoglobulina, mas quando ela chega dentro do hospital, pelo menos no SUS, é um evento, assim, porque é uma medicação cara, é uma medicação que não é fácil de se lidar, e por ter um valor muito alto, o enfermeiro que manipula, e ele precisa manipular de uma forma muito cuidadosa, para não ter contaminação, para não ter perda, né, de substância. É uma substância que faz um líquido que faz bolha muito fácil, então é difícil de hidratar o equipo, tem todo um controle de sinais vitais, como o hemodderivado, para antes de instalar no paciente, um controle durante
a infusão e tempo e tudo mais, que é bem interessante vocês conhecerem, tá? Porque às vezes vocês vão estar trabalhando no lugar, não é comum, né, a prescrição da imunoglobulina, e às vezes vocês estão trabalhando em algum lugar e chega essa prescrição e a gente, como enfermeiro, precisa conhecer e precisa saber trabalhar com ela. Então é isso, tá? Eu vou colocar uns videozinhos para vocês, além da aula disponível, e o material já tá todo lá. Qualquer dúvida, vocês me procurem para realização da atividade, ou se tiver alguma dúvida sobre hemoderivado ou sobre a imunoglobulina, me procurem que eu vou ficar feliz em esclarecer para vocês. Esse é o último conteúdo do semestre, tá? Não do jeito que a gente queria estar em sala de aula trabalhando com vocês, mas se Deus quiser, logo a gente volta a se encontrar na faculdade, tá? Fico à disposição de vocês. Abraço.